eu comentei sobre o Invencível, eu queria falar a minha opinião sobre, cara. Eu tô assistindo, já assisti, na verdade, tudo que tem lançado. É bem curto, na verdade, né? São 8 episódios da primeira temporada e lançou só um episódio da segunda. E o que acontece? Eu tava esperando uma série tipo The Boys em desenho, sabe? E acabou que o que eu tive foi uma história da Liga da Justiça, só que feita por alguém que não é a DC. E aí entra num tópico que eu queria comentar com vocês, que eu preciso de mais provas para bater o meu martelo, tá? Então não me botem numa cruz pela falta de informação. Assim como foi com o caso da Renata Ventura, eu queria falar sobre o caso do Mark Miller. Ué, o Mark apagou o Twitter dele, por acaso? Deixa eu ver se Mr. M a gente encontra. Não. Ah, tá aqui. Tá. Rolou essa semana uma acusação bem séria de plágio do Mark Miller, que é um autor de suspense, romance erótico e também ele tem 2 livros que eu não sei qual linha que é exatamente. Eu comecei esse aqui, ó. Eu não sei exatamente qual que é a linha, mas eu imagino que seja suspense também, né? Salve, Rani, boa noite. E aí, qual que é a questão, cara? Ó, tá aqui o pronunciamento do Mark. Oi, gente, aqui é o Mark. Eu decidi retirar os 2 atos de Dangerous de publicação por tempo determinado, até que toda a situação seja averiguada e resolvida. As críticas e as observações de vocês são completamente válidas e jamais foi minha intenção ofender ninguém. Peço perdão a todas as pessoas que se sentiram ofendidas ou prejudicadas de quaisquer maneiras. Caso não seja muito, peço que por favor não estendam o ódio ou quaisquer outros sentimentos negativos aos meus leitores, amigos ou aos projetos que construímos juntos. Estarei ficando um tempo longe dessa rede social para refletir sobre essa situação e manter íntegra minha saúde mental. Muito obrigado pela consideração e por ler até aqui. O Mark também fez um vídeo que ele publicou nas redes sociais dele, no Instagram, mas aqui a gente não vai achar. E o que aconteceu, tá? Ele recebeu acusações de plágio. E... cara, deixa eu ver se essa pessoa aqui publicou alguma coisa sobre o caso. Se ela publicou, talvez já faça essa pessoa publica muito no Twitter. Tá, vai ser difícil. Vamos ver se a barra de pesquisa me ajuda. Mark Miller. Vamos ver. Ó, tá aqui, ó. Povo descobrindo agora que o Mark Miller, autor de Dangerous, plagiou não sei o que é isso aqui, tá? Enquanto já sabia desde o ano passado, mas fiquei quietinho porque ele amava mandar os fãs dele xingar quem discordava das suas coisas. Cara, complicado. Essa afirmação aqui é complicado porque eu não vi nada disso até agora, entendeu? Nenhuma prova disso. Eu quero achar os trechos que o pessoal acusou o Mark. Mas tá difícil, né? Não conseguiram hypar o negócio o suficiente. Bom, vamos lá. Eu acho que eu não vou conseguir encontrar, porque tem alguém chamado Mark Miller aí que é famoso também. Mídia, talvez? Eu queria achar uns prints aqui muito relevantes, cara. Ah, tem um jogador de basquete chamado Mark Miller, velho. Aí fudeu. Aí ferrou. Foi o boi com as cordas. Vamos descer só um pouquinho. Se eu não achar, eu vou explicar e depois quem quiser procura e se achar, compartilha, tá? Mas isso aqui é tudo de... cara, 1 de novembro, já faz uns dias, né? A gente não vai achar não, tá? O que aconteceu? Acusaram o Mark de ter plagiado uma história. E aí, o que acontece? O que eu vi, os prints que eu tive acesso, o que o pessoal jogou lá no Twitter como prova do plágio dele. Frases de aparentemente é um mangá, né? Aparentemente é um mangá.
E nesse mangá tem falas que são extremamente parecidas com falas que tem nos livros Dangerous do Mark. E tem também uma ilustração do Mark que ele fez, que é, sim, um plágio da pose de uma ilustração desse mangá. E aí a gente vem... Eu queria usar o Invencível aqui, foi meio que de última hora que eu pensei nisso, pensei em fazer isso tipo agora. Abri o Invencível e falei, pô, Invencível é, de forma bem clara e explícita, um plágio da DC. Todos os personagens praticamente são uma cópia até do nome dos personagens da DC. É bem óbvio isso. É bem óbvio isso. A inspiração não é uma simples inspiração. É como se o roteirista de Invencível tivesse literalmente feito uma história para DC, a DC não tivesse aceitado essa história e ele falasse, pô, meu tio é importante na Amazon Prime, eu vou lançar uma animação minha, vou mudar o nome dos personagens, mudar a roupa deles e tá show de bola, entendeu? Pra quem não sabe a história do Invencível, em resumo, o pai dele, que é esse maluco aqui, ele vem de outro planeta e ele tem super força, super velocidade, ele voa, ele só não solta raio laser, de resto ele é igual ao Clark Kent, tá? E ele fala pro filho dele, que acaba herdando os poderes também, né? Que a raça dele anda por aí pra defender o mundo. Só que ele acaba no primeiro episódio matando um monte de herói lá e aí a história da temporada inteira é essa investigação pra entender o que tá acontecendo. Cara, isso aqui é o Super-Homem, entendeu? É o Super-Homem na cara. Todos os membros ali do grupo de heróis que tem, eles são inspirados na Liga da Justiça, tem tipo, os nomes são quase iguais. Então, pô, Tiagão, com todo respeito, mano, não vou abrir o Zap não, porque quando eu abrir o Zap vai ter um monte de mensagem lá que eu não quero ver, porque eu tenho toque, eu vou querer responder todo mundo. Mas... no comentário do pronunciamento dele tem prints, a Nicole falou, então lá eu devo encontrar. Então, ali tá escrachado, é diferente. O caso do Mark, né? O caso do Mark, pelo que o pessoal colocou, quer dizer, o pessoal colocou não, ele nunca admitiu isso, né? Ele nunca chegou e falou, olha, aqui, ó, aqui os trechos. Ele nunca chegou e falou, olha, eu me inspirei nisso aqui, olha, não sei o que lá, pá, não sei o que. E aí tem aqui uma citação, ó, já dormiu com algum homem? O que você quer dizer? Bom, exatamente o que você ouviu, eu vou pagar por cada vez, nada é de graça na vida. Aí o trecho do Mark, dá pra dar zoom nesse negócio aqui? Porra, nem dá, mano. O Twitter é meio cocô. Você já fudeu com um homem? Me interrompe enquanto retira a camisa branca delicadamente. O tecido passa sobre seus ombros como uma segunda pele. É largado no chão em seguida. O quê? Uma risadinha cínica deixa seus lábios. Tem problema de audição também? Me encara sobre os ombros. Que porra você quer dizer com isso? Rebato, mais agressivo. Ok, a primeira cena, ela tem a pergunta, já dormiu com algum homem? E na cena do Mark tem, você já fudeu com um homem? Essa comparação aqui, eu acredito que o Mark ele viu isso aqui e achou a frase boa e usou no livro dele. Só que o resto da cena, eu não li esse livro. Então por isso que eu falei, não me crucifiquem se eu tiver errado aqui. Eu preciso de mais material, porque os únicos materiais que foram apresentados foi esse aqui, cara. Foram esses 4 prints, é tudo que eu consegui encontrar. E pra mim eles são insuficientes, sendo bem honesto, tá? Essa cena aqui, ela é mais explícita, que realmente foi chupinhado direto daqui, que foi plagiado daqui, né? O cara fica em dúvida, né? É minha esposa, apenas ignore e continue. Você está bem com isso? Não se incomodem comigo, por favor, continuem. E aí aqui a cena, pô, fizeram uma sacanagem, né, mano? Botaram a cena de lado. Vou ler pra vocês. Vamos continuar, e tenta me beijar, empurro para o lado bruscamente, afastando nossos corpos. Levanto do chão. Continuar enlouqueceu é tudo no que consigo perguntar. O absurdo da situação faz o mundo girar ao meu redor. Jude franze o senho, meio deitado no tatame. É difícil de ler assim, mano. Dá outra boa olhada na mulher que invadiu seu apartamento. Ela respira fundo, passa por nós e aproxima-se da janela. Dali, observa a vista de Nova York.
Goldman volta a olhar para mim, agora com um sorriso cínico. Não se preocupe, ela é só a minha esposa. Aqui é uma cena bem mais próxima. Bem mais próxima. Não é só uma fala que foi inspirada. A gente está falando de uma cena. Né? Então, é mais direto. Só que o que rola, gente? Se a gente for para uma questão jurídica, a gente está precisando de pelo menos 20% de plágio para ser comprovado plágio. Na minha opinião, Lucas, editor, eu não tenho nada a ver com o Mark Miller, tá? Eu não sou editor dele, não sou publisher dele, não tenho nenhuma negociação em andamento, nunca tive. Só que ele é um autor que eu já acompanho o case dele há um tempo. E eu vou falar a minha opinião aqui para vocês, tá? Eu acho que o Mark Miller incomodou as pessoas erradas. Baseado nessas únicas duas provas que eu encontrei, o que eu vejo aqui é o Mark leu essa parada aqui, ele achou isso aqui legal, colocou no livro dele. O erro dele foi em não ter avisado as pessoas que ele tinha se inspirado nisso. Cara, eu não acho nem que é um erro isso, porque entre nós aqui, somos quase todos escritores. Quando você lê uma obra, quando você consome um audiovisual, quando você escuta uma música, você não cita essa porra volta e meia nos teus livros? Na humildade mesmo. Você não pega referência dos lugares? Eu acho, tá? Eu acho que ele ultrapassou uma linha que ela é perigosíssima. Que é uma linha de inspiração muito forte. Na segunda cena, principalmente. Porque a segunda cena, ela é uma cena que é muito semelhante à cena original. No primeiro caso, mano, que é uma fala do personagem, é uma fala muito impactante e que ele pegou essa fala e usou no livro dele e que por isso, você pode sim olhar e falar, pô, não achei legal porque é uma frase muito impactante. Mas ao mesmo tempo, todas as obras praticamente que a gente consome, elas têm referências de outras obras. Tanto de literatura, quanto audiovisual, quanto artes plásticas, quanto filosofia, sabe? Personagens e frases são citados o tempo inteiro. Então, esse caso aqui, eu realmente, baseado nessas duas cenas, eu vejo uma inspiração aqui. Eu não vejo um plágio. Porque eu já olhei um plágio na minha frente de verdade. Em um livro que eu estava trabalhando. Que era cópia, frase, palavra por palavra. Frase por frase. Um bloco de texto que era idêntico de um livro para o outro. Isso, na minha opinião, não tem justificativa. Isso é plágio e acabou. O problema é que esses dois prints que tem dos livros do Mark e esses dois prints dessa obra, para mim é uma clara inspiração. Ele leu, achou legal, se inspirou e jogou no livro dele. Ele não copiou ipsis literis nada, entende? Essa que é a problemática para mim, porque o volume de provas é baixo. Se a gente tivesse uma quantidade, tipo, sei lá, mano, 8 frases que ele copiou muito dessa obra, aí eu concordaria. Por quê? Pelo volume. Porque eu acho que tem um limite de quanto você pode se inspirar nas coisas, sabe? E eu acho que aqui a cena da esposa, ela pode sim ter cruzado um pouco esse limite. Mas é um limite de gosto, porque não é jurídico, tá? O Mark Miller não pode ser processado pela pessoa que fez essa história aqui por ter escrito isso aqui. Ele não pode ser processado. Não existe embasamento legal para ele ser processado por isso. Não existe embasamento legal. Agora, eu queria muito pegar uma arte, essa sim, essa eu acho que é essa da bosta, tá? Essa da bosta. Tem uma ilustração que o Mark publicou. Que ela é muito parecida. Muito parecida com uma arte que já existe.
tá? Muito parecida. Essa daí eu concordo. Essa daí eu acho que foi vacilo. Deixa eu ver se eu encontro a ilustração aqui, mas vai ser bem difícil. Porque o Mark é um cara que publica muita coisa também. Ainda mais que ele tá divulgando livro novo, né? Aquela ilustração é do livro antigo. Ô homem que publica coisa. Meu Deus do céu. Se alguém souber onde é que tá, me avisa. Falei lá no grupo isso também, Nanda. Minha história tem referências e deixei isso lá no Instagram informando minhas inspirações. Eu sempre acho muito bom a gente, como autor, compartilhar o que inspira a gente, tá? Eu acho realmente muito positivo. Além de já avisar, falar, você plagiou não sei o que. Fala, não, meu amor. Eu gosto de Pokémon. Eu não plagiei Pokémon porque a Liz, uma personagem do meu livro, guarda criaturas na pele dela como tatuagem para invocar elas. Aqui, ó, essa ilustração aqui. Essa arte aqui tem uma ilustração muito parecida, mas muito. A pose é a mesma pose, com uma outra. Esse aqui eu não gostei. Esse aqui eu achei que foi demais. Tá? Essa daqui eu acho que foi um erro mesmo. Essa aqui eu acho que ele cometeu um grande erro. Porque existe o direito autoral sobre a criação. E quem fez a ilustração original não é só dono do traço, é dono também da pose, é dono também do todo, entendeu? Então, a gente tem, por exemplo, discos do João. Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui, ó. Esse disco do João aqui, ele foi acusado de plágio, com toda a razão do mundo, porque existe uma série de artes originais que são assim. Ele copiou a mesma pose para fazer o disco dele e não pagou direito autoral nenhum, na época pelo menos, né, pro artista original. Então isso aqui eu concordo plenamente que foi um erro. Aqui tem um vacilo real. Eu queria ver se alguém respondeu aqui com a ilustração original, mas eu acho que não. Não. Ninguém respondeu. Então assim, plágio, referência, inspiração. Eu falei no começo e eu acho sinceramente que o Mark ele começou a publicar uns hot. E o mercado de hot, a gente sabe porque isso é falado o tempo inteiro no mercado editorial. Sempre que alguém se destaca no hot, as rainhas do hot pegam as suas tropas e mandam a galera ir lá e dar avaliação negativa até cansar nos livros. A gente já tá careca de ver isso acontecer. Tanto que a Amazon começou a ter estratégias para impedir isso de ser relevante. Eu acho, tá? Eu acho que armaram uma arapuca pro Mark e ele caiu pelo erro, principalmente de primeiro. Por enquanto, tá lembrando, não me crucifiquem caso a gente tenha um volume maior de prints e tal, eu não tô vendo, cara. Então, pra mim, o que tem de prova levantada é o plágio aconteceu sim com a ilustração. Isso é um erro bem foda e por isso, infelizmente, o Mark tomou porradas merecidas. Só que as pessoas estavam batendo no Mark não pela ilustração, e sim por aqueles dois trechos. E aqueles dois trechos eu não considero plágio. Não considero plágio porque juridicamente não é plágio e porque o Mark ele se inspirou sim naquelas cenas, só que ele não copiou elas ipsis literis, ele não copiou nem vestimenta dos personagens, nem o contexto, pelo que tem nos prints. Entendeu? Então, por isso, eu não julgo que foi um plágio, não. Então, o erro do Mark, primeiro, foi a ilustração, foi um erro terrível, isso aí foi um vacilo gigante, e eu acho que é a manifestação. Porque quando você traz isso aqui, cara, isso aqui é foda. Ainda mais porque aqui ele não tá admitindo nada, nem falando nada. Saca? E eu sempre acho uma péssima posição quando a gente fica naquela posição hiperjurídica tipo Luiz Assonza, entende? Eu acho que esse caso aqui, ele merecia sinceridade. Sinceridade. Ah, mas o advogado falou pra eu não me incriminar, não gerar prova contra mim. Mano, qualquer advogado que entenda de direito autoral ia olhar pra isso e falar, ó, não existe nenhum caso de processo de plágio pelo texto, pela arte existe. Só que é um uso pequeno.
a grana gerada é baixa. Faz muito mais sentido um acordo com o ilustrador original daquela arte do que propriamente um processo, entendeu? Então qualquer advogado qualificado ia dar essa instrução. Saca? E ele fez um vídeo no Instagram, que eu não consigo acessar aqui porque o meu Instagram não tá logando nem a pau. E ali eu acho que ali foi o erro dele. Né? A gente teve o case do LeBron Carter, que é um autor que eu adoro e tal, lançando o livro novo dele. E aqui é tipo um case do Mark Miller, do cancelamento dele. Né? Se eu pudesse falar pro Mark antes disso rolar, eu teria falado isso pra ele. Olha, eu acho que vale a pena ser sincero com o público, mas eu não acho que exista aqui a necessidade de chegar pra galera e falar, ó, errei, fui moleque com o texto. Eu acho que sim. Tá, eu acho que sim, na parte da ilustração, sim, precisaria ser feito. Só que também teria que já entrar em contato com o ilustrador original e falar, olha, foi mal, usei a tua arte como base, tô usando ela para divulgação, não é capa de nada e tal, mas eu queria te pedir desculpa primeiramente por ter usado sem te chamar e pedir para você quanto que eu posso te pagar, se você prefere que eu tire tudo do ar ou se tem algum valor que eu posso te pagar de compensação para poder usar uma arte inspirada na sua arte, entendeu? Para poder fazer uma manifestação com o público da seguinte forma: oi, gente, conversei com o artista, né, que inspirou a arte que eu fiz, ele autorizou o uso dela, então tá tudo certo. Sobre os trechos, eu sou fã dessa obra, eu me inspirei nessas frases dela porque eu adoro elas. Eu entendo que algumas pessoas podem ter ficado surpresas, só que da mesma forma que eu falei, mano. Só que toda peça artística, ela tem uma bagagem, tem referências e tal, né? Então eu realmente acho que foi uma arapuca muito bem feita, muito bem armada e infelizmente foi de arrasta pro lado, né? Porque com certeza a carreira do Mark não acaba por aqui. Mas fiquei muito pensativo, fiquei muito tempo pensando sobre esse caso. Muito tempo pensando sobre esse caso. Tanto que o eufemismo... ele não tá com esse nome aqui no Twitter. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Tanto que tá aqui, ó, o eufemismo. Editor do Paulo Hatz, pra quem não tá sabendo quem que é ele. Falando no Twitter, um dos meus maiores medos atualmente é decidir escrever uma história e ela ser parecida com alguma que já existe e eu não saber e ser taxado como plágio depois. Ali não é o caso. Não é o caso do Mark. Ele sabia da obra. Né? Não é essa discussão que a gente tá tendo. Mas nesse ponto que a gente tá agora no Twitter, mano, eu também tenho esse medo. E bastante.